Muito bem, então vamos à resolução de mais um exemplo. O exemplo diz o seguinte: dada a representação da viga abaixo, obtenha as reações dos apoios. Então queremos obter estas reações. Então, para obter as reações da viga, é interessante obtermos a resultante deste carregamento distribuído, porque a partir do momento que temos a resultante, a gente consegue obter diretamente os apoios. Bom, esse é um carregamento linear, um carregamento distribuído linearmente, que podemos caracterizar como sendo um peso linear. Então, uma das maneiras que podemos fazer é encontrar a equação deste carregamento com distribuição linear. Então, neste caso, trata-se de uma reta. Temos que encontrar a equação desta reta. Bom, a equação da reta corresponde a y é igual a mx mais b. Mas como estamos trabalhando com carregamento linear, podemos estabelecer que trata-se de PL. Então, PL é o carregamento de distribuição linear, que é igual a AX mais B. A é o coeficiente angular desta reta e o B é o coeficiente linear. Bom, o coeficiente angular mede a taxa de variação. Quanto que esta reta está variando em y em relação a x? Bom, ela varia 40 em y por 6 em x. Então, o coeficiente angular corresponde a 40 divididos por 6. Então, 40 divididos por 6 multiplica x mais b. O b é o coeficiente linear, onde esta reta intersecciona o eixo y. Nesse caso, o eixo y podemos considerar aqui na origem. Então, irá interseccionar em zero. Então, podemos escrever que o carregamento linear, o PL, corresponde ao valor 40x divididos por 6. Bom, para obtermos a resultante corresponde à área deste carregamento distribuído. Poderíamos obter diretamente. A base vezes a altura, divididos por 2, temos o valor da resultante. A gente vai procurar utilizar pelo procedimento da integral, porque é um exemplo vinculado ao vídeo anterior. Então, no vídeo anterior, verificamos que a resultante corresponde à integral de um carregamento distribuído multiplicado por dx. Então, se integrarmos esta função daqui, vamos ter a área estabelecida e o valor da área corresponde ao valor da resultante, que é o peso total deste carregamento distribuído. Então, o peso total vai ser a integral de um carregamento linear multiplicado por dx. Então, nesse caso, podemos estabelecer que o peso total é igual à integral, com os limites de integração variando entre 0 a 6, de 40x divididos por 6, dx. Então, realizamos a integral aqui. A integral estabelecida de 40x sobre 6 vai corresponder, podemos passar esse valor, o 40 e o 6, para fora da integral e somente integrar aqui esta constante. Então, a integral de 40x sobre 6 vai ficar estabelecido 40 sobre 6, que multiplica x ao quadrado sobre 2. Então, a integral correspondente a um polinômio, vamos ter aqui a integral de x, acrescentamos, somamos 1 no expoente e dividimos também por esse valor que está somado. Então, vamos somar o valor 1, vai ficar o valor 2, divididos por 2. Então, os limites de integração entre 0 e 6, podemos obter este valor diretamente. Então, aqui podemos multiplicar os denominadores. Temos 6 vezes o 2, temos o valor 12, mantendo o 40x ao quadrado. Então, nesse caso, basta substituir os limites de integração. Então, temos 40 que multiplica o x ao quadrado, o valor 6, divididos por 12. Como o valor 0, ele vai anular toda essa expressão, substituímos somente pelo valor 6. Então, temos que o valor do peso correspondente é 120 kgfs. Claro, se utilizarmos a base
um valor 6. Multiplicarmos por 40 e divididos por 2, vamos ter também o mesmo valor de 120 kgfs, certo? Bom, para obtermos a posição desta resultante, também verificamos no vídeo anterior que a posição média da resultante, o x médio que queremos estabelecer, corresponde à integral de PL, que é o carregamento distribuído, vezes dx, multiplicado por x. Ou seja, a gente vai multiplicar cada um dos retângulos infinitesimais por x e dividir pelo valor total, certo? Então, para verificarmos a posição média, ou seja, o centroide do carregamento distribuído, ou seja, a localização desta resultante, temos que utilizar o procedimento aqui da integral. Então, o x médio, realizamos a integral, também os mesmos limites de integração de 0 a 6, integramos aqui o PL a 40x sobre 6, multiplicando por x, divididos pelo peso total, que é 120. Então, nesse caso, vamos ter 40x ao quadrado divididos por 6, e com isso vamos ter a integral. Então, a integral estabelecida, podemos movimentar o 40 e o 6 para fora da integral. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então, com isso, conforme movimentamos para fora o 40 e o 6, e fica o valor x ao cubo sobre 3, multiplicamos por 3, vamos ter o valor 18. Então, nesse caso, o x médio estabelecido, substituindo aqui o valor 6, 6 ao cubo, multiplicamos por 40, divididos por 18 e depois por 120. Vamos ter o valor correspondente a 4 metros, ou seja, a resultante estabelecida de todo o carregamento, todo esse carregamento distribuído tem o valor de 120. Esse 120 fica localizado a uma posição de 4 metros da origem, porque realizamos o posicionamento a partir desse ponto. Então, muitas vezes a gente não precisa estar utilizando a integral para obter estes valores, principalmente para carregamentos que têm uma distribuição simplificada, como um caso de um carregamento correspondente a um retângulo ou um carregamento com uma distribuição triangular. Quando trata-se de um carregamento de distribuição triangular, a gente verificou aqui que a resultante estabelecida ela fica a 1/3 correspondente deste lado. Então, a partir deste lado estabelecido do triângulo retângulo, temos que o seu posicionamento, a localização, fica 1/3 do comprimento total. Então, se o total é 6, vai ficar um valor 2. Bom, esta localização também a gente poderia analisar de uma forma geométrica. O posicionamento da resultante, o centroide desta figura, onde a resultante ela promove o mesmo efeito desta distribuição, poderíamos unir deste extremo, desse vértice, até o ponto médio, do outro lado, que corresponde à mediana. Então, geometricamente, a gente pode traçar medianas, que corresponde o vértice do triângulo até o lado oposto, do vértice até o lado oposto, do vértice até o lado oposto. Nesse caso, o lado oposto é a metade correspondente do lado. Então, a intersecção destas retas, que são as medianas, corresponde à localização do centroide, ou seja, o centro geométrico de todo este carregamento. Tá? Então, se quiséssemos utilizar de forma geométrica, poderia também ser realizado desta maneira. Bom, então, a partir do momento que temos a resultante, para obtermos as reações de apoio, é diretamente, porque sabemos que o valor de AX é 0, aqui temos um vínculo de segunda ordem, então não há
reação na direção horizontal e sabemos que o AY é diretamente proporcional ao produto do carregamento, nesse caso daqui da resultante, 120, pela distância oposta até o outro apoio. Então, 120 vezes 2, divididos pelo total, que é 6. Então, o AY estabelecido é diretamente proporcional ao produto da carga pela distância oposta e inversamente proporcional ao comprimento total. Nesse caso, o valor 6. Então, 120 vezes 2 divididos por 6, 40 kg/força. Então, em AY, vamos ter a reação de 40 kg/força. E em BY, da mesma maneira. Queremos saber a reação em BY. Então, a partir desta resultante, 120 vezes 4. Então, BY é o produto, é diretamente proporcional ao produto da carga pela distância oposta, nesse caso, o valor 4, e inversamente proporcional pela distância, que é 6. Então, em BY, a reação será de 80 kg/força. Então, dá para perceber que quando a carga está mais próxima do apoio, maior vai ser a reação correspondente deste apoio. Então, as reações estabelecidas ficariam desta maneira. Teríamos a carga de 120 e, a partir disso, vamos ter uma reação de 40 e aqui uma reação de 80 kg/força. Uma outra maneira que podemos estabelecer, utilizando de forma geométrica. Então, se queremos saber a intensidade das reações, poderíamos marcar também aqui a viga e dividir esta viga proporcionalmente ao valor estabelecido do carregamento. Então, aqui sabemos que é a localização do valor de 120. Podemos traçar um segmento qualquer, então a gente vai utilizar o teorema de Thales. Traçamos um segmento qualquer, certo? A partir desse extremo. Aqui a distância corresponde ao tamanho da viga, que é 6. E esta distância é um valor qualquer. Eu marquei um valor 5. Tá? Esse valor 5 corresponderá ao valor do carregamento, que é 120 kg/força. Então, a gente vai dividir proporcionalmente esse segmento, que corresponde a 120, de tal maneira que a gente consegue obter a intensidade das reações de apoio. Então, pelo teorema de Thales, diz o seguinte: se traçarmos um feixe de retas paralelas por segmentos quaisquer, esses segmentos quaisquer vão ficar divididos proporcionalmente. Então, eu vou unir essa extremidade até essa distância, correspondente da extremidade até esse ponto, deste ponto até o valor da localização. Então, a partir disso, dividimos esse segmento, que eu marquei o valor 5, que corresponde a 120. Com isso, dá para verificar o valor da intensidade. Então, se eu quero saber a intensidade AY, o valor de AY será esta medida daqui. Então, esta medida é um valor correspondente a 1,66. Claro que vamos ter que multiplicar pelo valor 24. Porque quando a gente marca aqui o valor 5, significa que esse 5 estabelecido, temos 120 divididos por 5. Esse segmento, a razão do 120 por 5 é 24. Então, cada medida que formos verificar aqui, temos que multiplicar por 24. Claro, se marcássemos aqui 120 diretamente, bastaria verificar a medida. Tá? Mas nesse caso daqui, às vezes, em função do tamanho da escala, a gente não tem como marcar 120. Então, eu marquei 5. Então, desse ponto até este, da mesma maneira, corresponde à intensidade de BY. Quanto que vale BY? Então, 3,33 vezes 24. Temos o valor correspondente a 80. Então, dividimos o carregamento 120 e verificamos as suas medidas de forma inversamente. Claro, se quisermos utilizar de uma forma geométrica.